Vamos embora, galera. Vamos corrigir aqui questões referente à aula de Direito Administrativo, a aula 2, certo? Não vou perder grande tempo fazendo introduções do vídeo, porque vamos seguir aquele padrão que a gente está adotando. Não deixe de olhar a descrição do vídeo, que ali eu coloco as informações mais importantes para vocês, tá bom? Aí eu lembro depois, vou lá, edito, coloco e fica tudo organizado. Vamos lá, questões da aula 2. Importante, se você não fez ainda, não assiste o vídeo não. Lá na descrição do vídeo da aula 2 vai ter um link para você ir para um formulário lá do Google e fazer as questões. Se testa antes, porque aí você vai tirar o aproveitamento maior disso. Depois você vem para cá e assiste a aula. Vamos lá, assiste a correção, né? 1. A respeito das empresas estatais, é correto afirmar que: letra A. A remuneração dos empregados públicos vinculados às empresas não dependentes não está sujeita ao teto constitucional. E aí, o que vocês acham? Quando eu não tiver abordado com profundidade o tema na aula, eu vou fazer isso aqui na correção. Então vamos lá. A remuneração dos empregados públicos, ou seja, lá das empresas públicas, né, vinculadas a empresas não dependentes, não está sujeita ao teto constitucional. Teto é um limite que o governo pode pagar de salário para alguém. É o teto. E ele não está vinculado? A gente não falou, acho que, de dependentes e não dependentes, né? Então vamos lá. Olha aqui. Nós temos a empresa pública e temos a figura das empresas dependentes e não dependentes. A gente está falando o quê? De dinheiro. Ela é dependente ou não é dependente de dinheiro público? Ela sozinha se vira ou ela precisa receber dinheiro público para poder se organizar, se manter? Essa é a diferença. A que precisa receber é dependente. A que não precisa não é dependente. A dependente, ela precisa respeitar o teto. Ela está recebendo dinheiro público, o gasto é público, então ela precisa respeitar o teto, correto? A não dependente não precisa respeitar o teto. Isso por quê? Porque, olha só, tem uma figura ali, né, imponente, um banqueiro, um diretor de banco. Dos altos, se tivesse que respeitar o teto, um banco ele não é dependente financeiro. Tá lá, ele mesmo faz a verba dele, tem dinheiro, se mantém. Se tivesse que respeitar o teto, essa empresa não ia conseguir contratar gente qualificada. Por quê? Porque o salário dessa galera, desses empregados, eles estão muito acima do teto que é previsto para um funcionário público, entendeu? Apesar de serem salários bons, o teto do funcionário público é muito aquém do que esses caras na empresa privada. Então a empresa privada ia absorver todo mundo e aí a empresa pública, ela ia, na verdade, ficar com o pior profissional, se é que conseguiria contratar, entendeu? Então, por isso, a não dependente, ela pode sim pagar o valor de mercado de salário ali. Então, nosso gabarito é a letra A. Mas vamos seguir, letra B. As empresas estatais somente podem ser contratadas pelas pessoas jurídicas de direito público a quem estejam vinculadas. E aí, qual é o erro da questão? O erro da questão está ali no somente. Elas não podem somente ser contratadas por elas, certo? C. Opa. Vamos lá. C. Não podem ser criadas empresas estatais que tenham como objetivo principal a prestação de serviços em favor da administração direta. Por que não podem? Podem. A transferência do controle de empresas subsidiadas e controladas exige prévia anuência do Poder Legislativo e será operacionalizada mediante processo que garanta a competitividade entre eventuais interessados. Olha, não precisa dessa prévia anuência do Poder Legislativo, tá? Houve a lei para criar e depois as subsidiárias não vão precisar dessa anuência. Aí é um outro processo, tá bom? As empresas estatais que prestam serviço público não podem gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado. Errado, lembra? Isso eu lembro de ter falado lá na aula 2, que existem as empresas estatais, mas quando elas prestam serviço público, falei, elas não, em regra, elas não têm esses privilégios, elas vão ficar de igual para igual, mas quando presta serviço público, aquele patrimônio que presta serviço público, ele vai ter lá alguns privilégios, não vai poder ser alienado, eu falei. Se qualquer coisa volta, estuda um pouquinho lá, tá bom? Vamos seguir.
acerca da administração pública, das entidades paraestatais e do terceiro setor. Assinale a opção correta. Falamos disso aí. Letra A. O Sistema S é uma entidade paraestatal do tipo Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E aí? Se você entendeu, não sei se a gente desceu a esse nível, esse ponto, mas se você entendeu ali, você já viu que ele misturou as coisas. Ele está falando de organização, uma é a organização social, outra é a OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Então já não é, né? A paraestatal é do tipo. Então vamos lá, Sistema S, as OS, Serviço Social Autônomo. É aquele SESC, SENAC, SESI. Elas são criadas por lei? Legal, são criadas por lei. Então, se elas são criadas por lei, ela é da administração pública? Lembra que quando a gente começou, eu falei ali que ela não é, ficou do lado até direito da tela. Enfim, não é da administração pública, certo? Se tiver com dúvida nisso, vale a pena assistir a aula 2 de novo. Entidades privadas paraestatais. Ela é uma entidade privada paraestatal. Entidade privada, é o setor privado. Eu coloquei até aqui do lado direito, no alto, tinha assim, primeiro setor, segundo setor, aí nós temos um terceiro setor ali que fica, que não é do setor público, lembra? Estava por ali nesse momento da aula. O que é diferente da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que é uma OCIP, certo? A OCIP é uma organização privada que, atendendo algumas qualificações, ela faz parceria com o poder público, tá? Existe uma exigência, atendeu aquelas qualificações, ele vai poder fazer parceria com o poder público. Já a lei aqui, ó, para o Serviço Social Autônomo, a Lei 9637/98, no seu artigo 1º diz o quê? Que o Poder Executivo poderá qualificar como organização social, ó, aqui qualificou como OCIP, aqui qualificou como organização social. Pessoa jurídica de direito privado, não é da administração pública, quer dizer, tem lá da administração pública de direito privado, né? Não faz essa correlação não, mas pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativo, cuja atividade seja dirigida ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção, à conservação, ao meio ambiente, né? Entendeu? Ela pode ser qualificada nisso. Aí essas aqui fazem o quê? Contrato de gestão. Essa aqui faz uma parceria. Aqui tem um contrato de gestão. Vamos seguir aqui. Então, vimos que não é a A. B. As pessoas jurídicas de direito privado qualificada como organização social, aqui, OS, podem apresentar finalidade lucrativa, desde que obrigatoriamente invistam seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias... Podem apresentar finalidade lucrativa? Olha ali do lado, sem fim lucrativo. Não pode, tá aí o erro. Não podem apresentar finalidade lucrativa. C. Os chamados contrato de gestão está aqui do lado também, falamos. Contrato de gestão são ferramentas importantes na relação entre o Estado e a organização social. Ó, essa organização social, contrato de gestão, ferramenta importante, nosso gabarito. Pá. Vamos ler as outras. D. As organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP, né, recebem incentivo do poder público e podem ser cedidos a elas servidores e bem. Então, aqui tem um cuidado, olha só, o erro está aqui, ó, podem ser cedidos a elas servidores. Não podem ser cedidos a elas servidores, mas preste atenção para não cair numa pegadinha, porque é o seguinte, a OCIP não pode ter servidor cedido, mas, ó, atenção, pois permite a participação de servidores públicos na composição do conselho ou diretoria. Se for no conselho ou diretoria, é outra história, mas no geral não pode ter servidor cedido. Por isso que está errado ali. Letra E. Os servidores sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que integram a administração pública. Não integra, né? Falou aqui, não integra a administração pública. Seguindo. No que concerne à organização administrativa da União, julgue o item. As autarquias e as fundações integrantes da administração pública federal poderão, observadas as diretrizes do plano diretor de reforma do aparelho do Estado, ser qualificada como agência executiva. E aí, eu perguntei se era certo ou errado. E aí, pode ou não pode? Correto. Certo?
elas podem. Aqui, ó, tá vendo um plano diretor. A ideia aqui é desburocratizar às vezes, é fazer com que tenha mais eficiência. O Estado, ele era muito travado e tal. Então, assim, acontece ali um contrato para poder fazer com que essa coisa travada da administração evolua para uma coisa mais eficiente. Então, o que vai acontecer? Quando ele qualifica a agência como agência executiva, ela automaticamente, essa autarquia ou essa fundação, ela automaticamente ganha maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Ela ganha. Isso é bom. Ela precisa se desenrolar. Se ficar também com menor, não dá. Então, ela precisa se desenrolar, ela ganha isso. Mas, em contrapartida, por causa disso aqui, ó, plano diretor de reforma, ele está ganhando isso aqui porque está precisando fazer uma reforma. Aí virou agência executiva. Qualificou como agência executiva é porque está com um plano de reforma. Então, em contrapartida, ele vai ter um controle de desempenho. Tem que mostrar que está desempenhando mais, está ficando mais eficiente. Senão vai perder essa qualificação de agência executiva. Outra, no que concerne a organização da administração da União, julgue o item. As entidades do Sistema S, a gente acabou de falar, quais sejam SESC, SESI, SENAI, são pessoas jurídicas de direito público, tendo em vista que desempenham atividade de interesse social e integram a administração pública indireta. E aí? Cara, errado, essa aí a gente não precisa comentar, que a gente comentou. Na verdade, a gente não é que a gente não precisa comentar, a gente comentou na outra questão, né? Ela não é pessoa jurídica de direito público, não integra a administração pública indireta, enfim. No que concerne a organização administrativa da União, julgue o item. As sociedades de economia mista poderão revestir-se sob qualquer forma admitida pelo direito. Aula 2. Sociedade de economia mista. Ela pode revestir-se sob qualquer forma admitida pelo direito? Errado, né? Aí vamos lá. O que era? Essa aqui, qualquer forma admitida de direito, é a empresa pública. A empresa pública, ok, pode. A sociedade de economia mista, não. A sociedade de economia mista, a gente falou, né? Que é sociedade anônima. Sociedade anônima. Só sociedade anônima. Correto? Porque vai ter dinheiro público, dinheiro privado, enfim. A empresa pública, sim. A outra, não. Galera, é isso. Foram essas as questões. Não se desespera. Não pense que eu também saio acertando tudo. Eu que estou passando conhecimento. Ficou meio, né? Eu que tô. De repente tem gente aí que sabe mais do que eu. Mas eu que estou me propondo a passar o conhecimento, que eu tô lendo aqui, também erro. Então a gente pega e é com erro mesmo que vai aprendendo. Fazer isso aqui é uma grande aprendizado, entendeu? Se testa, volta, assiste. O importante é não errar daqui pra frente. Errar aqui é o melhor dos mundos, porque aí na prova, se cair, tu não erra. Então, quem puder, sempre lá, ó. Aquilo que eu sempre falo. Faz de pouquinho em pouquinho cada aula, que é mais interessante, certo? Um abraço a todos.